A pré-história é o período anterior à invenção da escrita e abrange milhares de anos de desenvolvimento humano. Durante essa época, os primeiros seres humanos surgiram e começaram a evoluir, desenvolvendo habilidades essenciais para sobreviver, como a fabricação de ferramentas de pedra e o domínio do fogo. Os primeiros hominídeos, como o Homo habilis e o Homo erectus, surgiram há aproximadamente 2 milhões de anos. Esses primeiros humanos eram nômades, vivendo da caça, coleta e pesca. A comunicação e a transmissão de conhecimento eram realizadas principalmente por meio de gestos e grunhidos. À medida que o tempo avançava, os seres humanos começaram a desenvolver habilidades mais avançadas. No período paleolítico, aproximadamente 2,5 milhões antes de Cristo, a humanidade começou a utilizar ferramentas de pedra lascada e a construir abrigos rudimentares. Já no período neolítico, por volta de 10.000 a.C., houve um grande avanço na história humana, com a transição para a agricultura e a domesticação de animais. Essa mudança permitiu o estabelecimento de comunidades mais sedentárias, o surgimento da agricultura e o desenvolvimento de técnicas de cerâmica e tecelagem. A pré-história encerra-se com o surgimento da escrita, por volta de 3.500 a.C., marco que deu origem à histórica registrada. O período paleolítico, também conhecido como Idade da Pedra Lascada, foi um período da pré-história que durou cerca de 2,6 milhões de anos. Durante esse tempo, os homens primitivos desenvolveram habilidades de caça, coleta e uso de ferramentas de pedra. Durante o Paleolítico, os seres humanos viviam em grupos nômades, migrando em busca de alimentos. Eles eram caçadores-coletores, dependendo da caça de animais e da coleta de plantas para sobreviver. As ferramentas de pedra eram essenciais para a subsistência e eram feitas através do processo de lascamento, em que pedras eram quebradas para criar bordas afiadas. Essas ferramentas eram usadas para caçar, cortar carne, preparar alimentos e construir abrigos. Durante o Paleolítico, os primeiros indícios de cultura e arte também começaram a aparecer, como pinturas rupestres e esculturas rudimentares. Em resumo, o período paleolítico foi um momento crucial na história humana, quando os primeiros seres humanos desenvolveram habilidades de sobrevivência e começaram a criar as primeiras formas de expressão artística. Durante a pré-história, os humanos descobriram o poder do fogo e dominaram sua utilização. Essa descoberta revolucionou suas vidas, fornecendo calor e luz, proteção contra predadores e a capacidade de cozinhar alimentos. Com o fogo, eles desenvolveram habilidades de caça e sobrevivência, moldando o curso da evolução humana. Através da experimentação e domínio dessa ferramenta vital, os primeiros humanos adquiriram uma vantagem sobre outras espécies e estabeleceram as bases para o progresso tecnológico que molda o mundo até hoje. O período Mesolítico, também conhecido como Idade Média da Pedra, é uma época da história que ocorreu entre o final do Paleolítico e o início do Neolítico. Durante esse tempo, a humanidade começou a fazer a transição de uma vida nômade de caça e coleta para um estilo de vida mais sedentário, com a prática da agricultura e da domesticação de animais. Durante o Mesolítico, as sociedades humanas começaram a desenvolver ferramentas mais elaboradas, como aperfeiçoamentos nas pontas de flechas e arpões, além de instrumentos para a pesca e a colheita. Eles também criaram abrigos mais permanentes, muitas vezes construídos com galhos e peles de animais. Nesse período também houve o desenvolvimento da cerâmica, o que permitiu o armazenamento de alimentos por longos períodos. Além disso, ocorreu uma maior exploração das áreas costeiras, com a construção de barcos primitivos para a pesca e o comércio. O Mesolítico é um período fascinante da história humana, que mostra a transição gradual para a agricultura e a mudança no estilo de vida das pessoas. O período Neolítico, também conhecido como Idade da Pedra Polida, foi um momento crucial na história da humanidade. Durante esse período, que durou cerca de 10.000 anos, as sociedades humanas passaram de uma economia de caça e coleta para uma economia baseada na agricultura e na domesticação de animais.
essa mudança teve um impacto profundo na vida das pessoas. O cultivo de plantas e a criação de animais permitiram que as comunidades se estabelecessem em assentamentos permanentes, criando aldeias e desenvolvendo uma vida mais sedentária. Além disso, a descoberta da agricultura levou ao desenvolvimento de técnicas de armazenamento e preservação de alimentos, permitindo que as comunidades se tornassem mais resilientes e menos dependentes da disponibilidade sazonal de recursos. O período neolítico também testemunhou o desenvolvimento de novas tecnologias, como a cerâmica e o uso de ferramentas de pedra polida. Essas inovações facilitaram a vida diária das pessoas, tornando atividades como cozinhar e construir mais eficientes. Em suma, o período neolítico foi um momento de mudança significativa na maneira como os seres humanos viviam. Essa transição para uma economia agrícola e sedentária teve um impacto duradouro, moldando a forma como vivemos até os dias de hoje. A Idade dos Metais foi um período importante na história da humanidade em que o uso de metais como cobre, bronze e ferro se tornou mais prevalente. Durante esse tempo, as sociedades avançaram tecnologicamente, pois esses materiais permitiram a criação de ferramentas mais duráveis e eficientes. Os primeiros indícios do uso de metais surgiram por volta de 5000 a.C., com a descoberta da fundição de cobre. Isso possibilitou a fabricação de objetos como utensílios domésticos, joias e armas. Com o passar do tempo, a técnica evoluiu, levando ao desenvolvimento do bronze, uma liga de cobre com estanho, que era ainda mais resistente. Por volta de 1200 a.C., a sociedade entrou na Idade do Ferro, período marcado pela descoberta e utilização intensa desse metal. O ferro era mais acessível e abundante, o que impulsionou o desenvolvimento de armas mais eficientes, como espadas e lanças. Além disso, a produção em massa de objetos de ferro contribuiu para o crescimento das civilizações e o surgimento de impérios. A Idade dos Metais marcou uma importante transição na história humana, abrindo caminho para avanços tecnológicos e sociais que moldaram a nossa sociedade até os dias de hoje.